Estamos aqui para mais um Grimper Talks. Dessa vez nós convidamos, além do Silvio Castro, CIO da Grimper Capital, nós convidamos o André Sass, nosso gestor de renda variável. Então vamos começar com o Silvio, passando aí um panorama de como que foi aí o mês de junho e quais são as expectativas e estratégias que nós estamos adotando aqui na Grimper para o mês de julho. Silvio. Oi, João, André, obrigado a todos pela oportunidade desse bate-papo. A ideia dessa conversa, vocês já conhecem bem, é a gente fazer um resumo dos principais acontecimentos do mês passado e a gente já falar um pouquinho das nossas expectativas para frente, o que está norteando a construção da nossa carteira. Então, quem quiser usar isso como um podcast, fica à vontade. A ideia é a gente ir discorrendo um pouco sobre esses principais pontos que eu mencionei, mas quem tiver a chance de assistir o material, a gente colocou alguns slides de suporte para facilitar a compreensão de vocês. Bom, eu vou começar pelas conclusões. Então, acho que alguns pontos bem importantes referentes ao mês de junho e olhando para frente também. A primeira coisa importante, a gente teve alguns episódios aí de altas de volatilidade, spikes de volatilidade, como a gente gosta de falar. A gente também viu alguns movimentos importantes de rotação entre os setores, apesar de quando você olha o movimento, especialmente da Bolsa nos Estados Unidos, ter parecido muito suave ao longo do mês, a gente teve alguns giros importantes abaixo da superfície quando a gente pensa em fatores e setores, e isso acabou tendo impactos importantes na maioria dos fundos de gestão ativas da indústria, e o Grimper não é diferente. Bom, nesse contexto, eu acho que é importante falar que, apesar desses giros, como eu comentei, abaixo da superfície, o cenário macro ele continua relativamente benigno, ele continua inalterado e ele continua favorecendo ativos de risco. Então, nesse contexto, a gente, ao longo do mês de junho e agora nesse começo de julho, a gente continua favorecendo a renda variável na nossa alocação de risco na carteira e a gente voltou a se posicionar em commodities, especialmente agrícolas e energéticas, agora no final de junho, começo de julho. A gente chegou a ficar um bom tempo, quando aumentou a volatilidade nessa classe, a gente tirou o time de campo, a gente manteve só a posição de crédito de carbono, mas aí a gente voltou a posicionar agora. Acho que alguns pontos importantes. A gente está com uma preocupação bem grande com a questão climática, isso tem um lado positivo, que é essa posição que a gente montou em algumas commodities agrícolas, mas a gente também tem uma preocupação do que pode ser o impacto de você trabalhar com o regime hídrico muito abaixo da média histórica para o Brasil ao longo dos próximos trimestres. Bom, acho que também vale a pena a gente lembrar que mesmo com todo o ruído político envolvendo a reforma tributária, envolvendo CPI de Covid, a gente tem que lembrar que a conjuntura de curto prazo ela continua altamente favorável para o Brasil com esse ciclo de commodities tão positivo. Perdão. E aí, por fim, eu acho que vale a pena a gente mencionar que dentre as classes de ativos no mercado internacional e no mercado local, como eu falei para vocês, a gente continua favorecendo a renda variável, mas particularmente quando a gente olha para o Brasil, a gente acha que tem muito pouco prêmio na renda fixa hoje, dados os riscos que se colocam, e a gente continua preferindo uma alocação bem diversificada em renda variável, onde a gente vê mais oportunidades. Bom, rapidamente falando então, começando pelo cenário externo, acho que vale a pena mencionar teve uma mudança importante de discurso nessa última reunião do FONC, então fica claro que os membros do comitê estão menos confortáveis do que estavam no passado com inflação. Eles tendem a publicar com uma recorrência quais são as expectativas de onde vai estar a taxa de juros em determinadas janelas do tempo, mas na nossa opinião isso é muito mais para justificar que a gente está cada vez mais perto de diminuir os estímulos monetários. Isso inicialmente gerou um pouco de volatilidade no mercado, mas a percepção, como já foi em outros movimentos de tapering no passado, ou de expectativa de tapering no passado, normalmente isso acaba sendo positivo para os ativos de risco, porque isso normalmente vem com um cenário macro ainda de crescimento econômico, de aceleração de preços nominais. Bom, eu acho que uma coisa importante, saiu a proposta de pacote fiscal bipartidário nos Estados Unidos, é um pacote relativamente
grande, embora seja muito diferente a visão dos republicanos, que querem focar especificamente em investimento em capital físico, enquanto os democratas querem um pacote mais abrangente envolvendo o capital humano. O que eu acho que é importante mencionar é que, independente de como saia esse pacote fiscal para estímulo de infraestrutura, 2022 e 2023 são 2 anos onde a gente deve esperar um aperto fiscal em termos relativos, na janela ano contra ano. Então, a gente não deveria esperar uma aceleração tão grande assim para 2022 da atividade vindo do fiscal, salvo se a gente vê novamente uma guinada de política econômica nos Estados Unidos, o que ainda não é um cenário básico. Bom, acho que um outro ponto importante, os dados de atividade envolvendo o consumo, eles continuam muito fortes. A única coisa que eu acho que é importante é que, com a reabertura das economias do mundo todo, particularmente nos Estados Unidos, e os casos novos de Covid continuando a ceder, a gente está vendo uma migração do consumo de bens para serviços, até porque os bens subiram muito de preço com o aperto todo que a gente está vendo nas cadeias de produção global. Bom, a nossa visão é que a gente deve ver uma transitoriedade da inflação, embora a gente espera que estruturalmente ao longo dessa década a gente deva viver um mundo com crescimento um pouco mais baixo e inflação um pouco mais alta. Mas olhando para essa janela que nos interessa como investidores dentro do Blan ou dentro do Meru, o que a gente vê é que sim, para os próximos meses a gente deve ver a inflação fazendo um pico e começar gradualmente a ceder ao longo do segundo semestre, terminando num patamar alto e aí cedendo ainda mais ao longo de 22. Bom, passando um pouquinho para a questão da atividade ainda, eu acho que uma das coisas que está chamando muita atenção é o aumento das moradias nos Estados Unidos. A gente defendeu isso nessa apresentação do mês passado e a gente continua achando isso. Você tem sim uma injeção de liquidez brutal, você tem um prêmio de risco muito baixo hoje em dia nos financiamentos de moradia nos Estados Unidos, o que leva a um aumento na procura. Como você tem um estoque muito baixo, o que a gente consegue ver é um movimento de aumento de preço, mas não uma bolha especulativa. Indo para aquela discussão nossa tradicional sobre o comportamento dos mercados, a gente tem aqueles modelos que a gente gosta de olhar, seja modelos endógenos, onde a gente tenta capturar como as principais classes vêm se comportando frente a surpresas de atividade, e o nosso outro modelo, onde a gente simplesmente pega os principais dados envolvendo atividade e inflação no mundo para tentar explicar o que esperar dos ativos de risco ao longo dos próximos meses. Resumo da ópera, a gente deveria continuar esperando um retorno interessante e positivo dos ativos de risco, é por isso que a gente mantém a exposição primordial em commodities e renda variável. A gente gosta de rodar também, eu acho que é importante lembrar a vocês, alguns algoritmos de inteligência artificial para tentar entender um pouco nos principais relatórios de atividade o que preocupa os gerentes de compra, quais são os principais pontos que vêm sendo discutidos. Então, o que eu acho que vale a pena destacar aqui é que as encomendas novas seguem muito fortes, a gente vê palavras como níveis máximos de pedidos, novos pedidos, são as palavras mais citadas, e a gente continua vendo falta de materiais e falta de matéria-prima. Então, nada mudou ao longo desses últimos 4 meses que a gente vem mostrando para vocês o resultado desses nossos algoritmos. Então, seguimos num ambiente de aceleração de atividade, com essa retomada, mas num ambiente que isso vem trazendo algumas preocupações quanto à capacidade de entregar e o preço. Quando a gente fala de agrícolas, a gente está vendo uma seca, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, com alguns extremos de temperatura e de umidade também nos 2 grandes produtores mundiais de commodities agrícolas, e isso deve manter esses preços apertados para frente. Finalmente, falando de crédito carbono, que foi um trade que a gente colocou há alguns meses na nossa carteira e vem funcionando muito bem.
A gente vem se aproximando de um momento importante de definição da União Europeia, se eles incluem ou não alguns novos segmentos. Se isso acontecer, a gente deve ver mais uma pernada para cima nos preços de crédito de carbono para justificar a transição da matriz energética. Por fim, no cenário externo ainda, falando dos principais riscos, o principal risco, na nossa opinião, certamente é a China, o aperto no impulso de crédito, mas a gente começa a ver um pouquinho de preocupação com relação à divergência de comunicação entre os membros do Federal Reserve. Bom, indo para o Brasil, acho que a coisa mais importante da parte de política monetária foi a reunião do Copom. A reunião do Copom, na nossa opinião, trouxe novamente uma mudança no tom e na retórica do Banco Central. Então, eles largam ali em agosto de 2020, falando de forward guidance, falando de trabalhar com estímulos e com juros muito baixos por muito, muito tempo. E aí a gente chega no final do ano dizendo que o forward guidance ainda era muito relevante, mas que, embora eles fossem tirar o forward guidance, isso não implicava em subir a Selic. E aí a gente chega em março, a gente sobe a Selic depois de dizer que não precisaria acelerar essa alta, e a gente sobe já 0,75, já sinaliza que vem mais 0,75, e agora a gente já deixa em aberto eventualmente ir para 100. Então, essa mudança de postura do Banco Central ela foi muito importante, tanto para o mercado de câmbio, quanto para a reação da ponta média longa no mercado de juros. Na nossa opinião, a gente deve continuar vendo uma aceleração na inflação janela ano contra ano no IPCA, e a gente deve terminar o ano com a inflação na casa dos 6 baixo, né, acima de 6%. E o que é mais importante para a gente, quando a gente olha os nossos modelos de juros, a impressão que a gente tem é que, especialmente a ponta curta, o pré de 3 anos parece ter pouquíssimo prêmio. E isso justifica hoje a nossa posição comprada em inflação implícita. A gente não tem muito apetite para ficar aplicado. A gente acha que, se é para tomar risco a favor do cenário positivo para o Brasil, a Bolsa parece oferecer uma oportunidade melhor. Falando um pouquinho da crise hídrica, eu acho que é importante ressaltar, para vocês terem uma ideia, a gente não via a situação dos reservatórios na região sudeste e centro-oeste tão baixo, tão preocupante desde 2001. Isso não quer dizer que necessariamente a gente vai enfrentar novamente um racionamento, mas o que eu acho que vale destacar sim, a situação é muito grave. Sim, o preço da energia elétrica vai precisar ficar muito alto por muito tempo, e não é possível descartar completamente algum tipo de racionalização, especialmente no setor industrial, o que teria consequências complicadas para crescimento econômico. Para vocês terem uma ideia, tá? Em 2001, a gente viu impacto entre 1% e 2% do PIB, quando a gente teve o racionamento. Então, faz sim muita diferença. Outra coisa importante, a gente continua vendo uma melhora na nossa balança de pagamentos, a gente continua vendo a gente se beneficiando como país desse boom de commodities, particularmente metálicas e agrícolas, mas também energéticas. Agora, uma coisa que a gente vê com uma pontinha de preocupação é que, apesar do número como um todo ele vir melhorando, ele continua dependente de poucos itens. E quando a gente olha o investimento estrangeiro direto, que é, de certa forma, mais um dos fatores que sinalizam para um PIB potencial maior, esse número está num patamar muito baixo. Por fim, indo para a discussão de câmbio, antes de eu passar a bola para o André para ele falar um pouquinho da parte de equities também. Quando a gente olha o movimento do real e a gente usa os diferentes modelos de machine learning que a gente tem para sinalizar o que seria um preço justo para a moeda, acho que tem duas coisas que saltam aos olhos. A gente tem alguns modelos que sinalizam ainda um amplo espaço de valorização para o real, mas o modelo que a gente mais usa mostra que o real já está levemente mais forte, inclusive, do que o nosso modelo de fair value sinaliza. O que eu acho que vale a pena destacar sem dúvida nenhuma, a taxa de juros de curto prazo
e as outras moedas emergentes são os dois principais fatores para sinalizar para que lado que o real deveria se mexer. E hoje os dois fatores eles seguem relativamente ainda positivos, com o aumento da taxa de juros e com as outras moedas emergentes se comportando bem. Então, não parece ainda ser um momento interessante para montar grandes posições compradas no dólar. Até a gente operou a maior parte do mês de junho entre zerado e levemente vendido na divisa americana contra o real. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho aqui da Bolsa Local. O mês passado foi um mês que eu diria que teve uma continuidade, né, do movimento positivo que a gente observou durante o primeiro semestre, com alguns episódios ali de volatilidade, e mais para o final do mês o Bovespa, né, acabou recuando um pouco, mas entre os setores, entre diversas companhias, a gente observou ainda um movimento de valorização interessante. E o nosso otimismo ele continua para esse segundo semestre. A gente entra no mês de julho, aqui esse ponto aqui do valuation é super importante, né? A gente continua, mesmo com toda a alta recente, a bolsa continua barata. O múltiplo que a gente gosta de olhar, o EV/EBITDA, está próximo aí de 6 vezes, e nos nossos backtests, em 80% das vezes que a gente tem nesse nível de valuation, os retornos são positivos para frente e são retornos relevantes, né? São números que a mediana desses retornos é na casa aí de 30% para 12 meses, ou seja, é um ponto super importante para a gente continuar com opinião otimista para a renda variável local. Tem mais alguns fatores, né, que nos deixam extremamente motivados aqui com a posição em Bolsa Local, e um deles o Brasil ele está experimentando, ele está passando por um período onde a gente tem a recuperação da atividade global, que puxa as commodities, que são um peso grande, relevante no nosso mercado listado, e também a recuperação da atividade doméstica, com a vacinação seguindo em frente e sendo recentemente até mais acelerada do que a gente vinha observando antes. Então, o Brasil é uma das regiões entre os países emergentes com a maior taxa de crescimento de lucro ano contra ano. Ou seja, a gente tem momento, né? A gente tem força nessa recuperação da atividade econômica que vai trazer os resultados para as companhias. Estamos aqui, né, diante da próxima safra de resultados, que começa em 20, 30 dias. A gente já vai começar a ter aí os números que provavelmente vão vir super fortes em relação ao segundo trimestre, um pouco por conta da base fraca do segundo tri do ano passado, mas muito também pela recuperação e pelo corte de custos que todas as companhias implementaram, enfim, seus ajustes, ganho de eficiência, fusões que aconteceram nesse meio do caminho, aquisições, tudo isso a gente acha que contribui bastante aí para a continuidade do movimento. E vale ressaltar também o diferencial que a gente está tendo de retorno esperado para a renda variável em relação ao que a gente tem de retorno esperado na renda fixa, né? O gráfico da direita, quando a gente compara, é o prêmio de risco, quando a gente investe em bolsa em relação ao juro real que a gente tem de longo prazo no Brasil, ele continua super positivo, relevante, próximo ali, o número está pequeno na tela, mas está próximo ali de 6%. Ou seja, além de você ter o retorno real da renda fixa, você tem ainda um ganho extra de 6%. Essa é a nossa visão curto, médio prazo para o Brasil, para a Bolsa Local. Mas acho importante também a gente voltar com aquela visão de longuíssimo prazo para o país e colocar toda a nossa dificuldade que a gente tem em conseguir melhorar a nossa produtividade, seja via investimentos, enfim, seja via capital humano também, e isso com certeza vai trazer dificuldades para a gente quando o PIB voltar próximo do nosso PIB potencial,
após essa recuperação cíclica. Então, fica aqui um alerta, né, para um horizonte de mais longo prazo no Brasil, de que a gente deve voltar a enfrentar as dificuldades de sempre. Obrigado a todos, pessoal. Esse foi mais um Greenper Talks. Agradeço aí a presença do Silvio e do André, e estamos sempre à disposição. E mais uma vez, obrigado pela confiança.